Os gregos antigos criaram a história como uma forma de registrar, estudar e entender o passado. Durante a Antiguidade Clássica, os antigos gregos desenvolveram a disciplina que hoje conhecemos como História. Os historiadores gregos antigos compuseram suas obras entrevistando testemunhas oculares, estudando documentos e baseando-se em pesquisas históricas anteriores. Alguns historiadores gregos antigos até participaram ativamente ou testemunharam os eventos que eles mesmos descreveram. Com o passar do tempo, os escritos de muitos antigos historiadores gregos foram perdidos. Existe apenas como fragmentos, citações ou referências em obras posteriores. Independentemente de seu trabalho ter sobrevivido ou não em sua totalidade, os historiadores gregos antigos moldaram nossa compreensão da Antiguidade Clássica e o estudo da história. Heródoto, de 484 a 425 a.C. Heródoto, o chamado pai da história, nasceu na cidade grega de Halicarnasso, que fazia parte do Império Persa Aquemênida, por razões que não são claras, mas talvez motivadas pela política local. Heródoto viajou extensivamente pelo Oriente Próximo e Mediterrâneo Oriental, e é conhecido por ter visitado Samos, Egito, Tiro, Babilônia, Atena, Magna Grécia e Macedônia. Sua grande obra, As Histórias, foi concebida como uma tentativa de explicar as origens das guerras greco-persas. Esta obra, que se inicia no período mítico, enfoca os anos entre 550 a 479 a.C. e abrange 9 livros. Heródoto incluiu uma riqueza de informações em As Histórias e tem uma tendência a longas digressões sobre questões antropológicas e etnográficas. Embora seu trabalho tenha inspirado muitos historiadores posteriores, o próprio Heródoto permanece controverso e foi chamado de pai das mentiras. Seu trabalho contém muitos relatos lendários e fantasiosos que historiadores posteriores o acusaram de compensar o valor do entretenimento. No entanto, o próprio Heródoto afirma que apenas relata o que lhe foi dito e até anota quando não acredita em sua fonte. Hoje, vários dos aspectos mais fantasiosos de As Histórias, como as Amazonas, foram confirmados pela arqueologia. Xenofonte, 430 a 354 a.C. Nascido em Atenas, Xenofonte foi um antigo historiador, soldado e filósofo grego que marchou com um exército de 10.000 mercenários gregos para fora da Pérsia, associado a Sócrates e Platão, e tinha laços estreitos com Esparta. Seu trabalho como historiador reflete suas experiências, pois inclui a Anabas, que detalha a marcha dos 10.000, a Ciropaidia, que descreve o início da vida de Ciro, o Grande, Agesilau, uma biografia de Agesilau II, um poderoso rei de Esparta, e Políticos dos Lacedemônios, uma história de Esparta e suas instituições. A obra mais importante de Xenofonte, no entanto, foi a Helênica, ou Escrito sobre Assuntos Gregos, que abrange os anos 411 a 362 a.C. e abrange um total de 7 livros. Esta história começou onde Tucídides parou e foi destinada principalmente para ser lida pelos amigos de Xenofonte, que participaram dos eventos descritos. Como tal, a Helênica começa literalmente após a sentença final de Tucídides. No geral, a Helênica foi para Xenofonte um projeto profundamente pessoal, e embora ele siga Tucídides estilisticamente, seus viés pró-espartano e antidemocrático é perceptível. Homero. Quase nada se sabe sobre Homero, o lendário autor da Ilíada e da Odisseia.
Poemas épicos que contam a história da Guerra de Troia e suas consequências, a identidade de Homero, o período em que viveu e as circunstâncias em que compôs esses poemas têm sido acaloradamente debatidos durante séculos. Alguns chegam a questionar sua própria existência. O que não se pode questionar é a influência que suas obras tiveram na historiografia ocidental e no desenvolvimento da história na Grécia Antiga. Durante a Antiguidade, a Guerra de Troia foi o primeiro evento histórico a ser registrado na Grécia Antiga e tornou-se fundamental. As obras de Homero foram amplamente lidas e incorporadas aos sistemas educacionais de muitas escolas de filosofia. Como resultado, numerosos historiadores gregos inspiraram-se em Homero quando compuseram suas próprias histórias. A Guerra de Troia também serviu como ponto de partida para os antigos historiadores gregos, pois era frequentemente o evento mais antigo de que eles tinham conhecimento, e seus heróis estavam ligados aos mitos e lendas fundamentais de várias tribos, dinastias, cidades, regiões e reinos. Alguns, no entanto, criticaram Homero por seu tratamento aos deuses e duvidaram de sua versão dos eventos da Guerra de Troia, embora todos tendessem a aceitar que isso havia acontecido. Márcias de Pela, 356 a 294 a.C. Márcias era um macedônio de nascimento nobre. Este antigo historiador grego parece ter sido parente de Antígono I Monoftalmo Caolho, um general de Alexandre, o Grande que governou grandes partes da Ásia. Parece que Márcias e Antígono eram meio-irmãos. Mais tarde, Márcias comandou uma divisão de frota de Demétrios Poliocrates. O sítio na Batalha de Salamina, em 306 a.C., não sendo um mero historiador de poltrona, Márcias teve um papel ativo nos assuntos públicos. Sua principal obra foi Maquedônica, que consistia em 10 livros e descrevia a história de Macedônia desde os primeiros tempos até cerca de 331 a.C. Este trabalho foi repetidamente citado por autores romanos e bizantinos posteriores. Ele também é acreditado por escrever uma história da educação de Alexandre o Grande e possivelmente um tratado sobre as antiguidades de Atenas. Teopompo, 380 a 318 a.C. Teopompos nasceu na ilha de Chios. Este antigo historiador grego passou um tempo em Atenas depois que seu pai foi exilado, onde estudou retóricas e construiu uma rede de contatos. Com o apoio de Alexandre o Grande, ele conseguiu retornar a Quios, mas foi novamente exilado e foi para a corte do Egito Ptolomaico. Com seu treinamento, contatos e relativa riqueza, Teopompos estava bem equipado para ser um historiador. Suas principais obras foram a Helênica, que trata da história da Grécia de 411 a 394 a.C., e a Filípica, que descreve o reinado de Filipe II. Ambas as obras são conhecidas como fragmentos, mas a Filípica foi amplamente citada por historiadores posteriores. Teopompos também foi criticado por suas longas digressões, amor por histórias incríveis ou românticas e até onde ele iria para censurar seus súditos, pelo que considerava suas falhas. Dures de Samos, 350 a 281 a.C. Alegando descendência do infame Alcibíades de Atenas, Dures era um antigo historiador grego e em algum momento o tirano de Samos. Sua principal obra foram as Histórias, também conhecido como Macedônia de Helênica, que descrevem a história da Grécia e da Macedônia de 371 a 281 a.C. Sua narrativa foi continuada pelo historiador posterior Filarco. Dures foi um exemplo de história trágica, um novo estilo ou escola de escrita histórica que valorizava mais o entretenimento e a emoção do que o relato factual.
Durante a Antiguidade, poucos historiadores posteriores elogiaram Duris, depreciando seu estilo, sua composição e duvidando de sua confiabilidade. No entanto, muitos ainda utilizaram seu trabalho. Hoje, sua obra-prima é conhecida apenas em fragmentos e inclui suas histórias sobre Agatocles e os Anais de Samos. Cetésias, século V a.C. Cetésias era um grego que vivia em Cnidos, uma cidade cariana na Anatólia. Este antigo historiador grego viveu sob o Império Aquemênida, médico real do rei Aquemênida Artaxerxes II. Ele acompanhou o rei em várias expedições e tratou de seus ferimentos. Ctesias teve acesso aos arquivos reais do Império Aquemênida, que ele utilizou para construir suas histórias. Ele é conhecido por duas obras, a Pérsia e a Índica. A Índica reflete o conhecimento e as crenças aquemênidas sobre a Índia e é conhecida apenas como fragmentos e citações preservadas nas obras de outros historiadores. A outra obra de Cetésias, a Pérsia, abrange 23 livros e foi originalmente escrita em oposição a Heródoto e seu relato. A Pérsica foi valorizada e amplamente citada na antiguidade, embora mesmo então houvessem dúvidas sobre sua confiabilidade. Teolíbio, 200 a 118 a.C. Políbio nasceu em uma família proeminente da cidade de Megalópolis, na Grécia. Ele era um membro ativo da Liga Aqueia, antes de ser levado para Roma como refém. Enquanto em Roma, Políbio conseguiu entrar nos círculos sociais da elite, onde fez muitos amigos e contatos. Como resultado, ele pôde testemunhar e participar de muitos dos eventos políticos mais importantes do período, mesmo acompanhando e aconselhando seus amigos romanos em expedições militares. Com seu acesso incomparável, Políbio foi capaz de escrever uma série de obras históricas, a mais importante das quais foram as Histórias, originalmente abrangendo cerca de 40 livros. Hoje, apenas 5 existem em sua totalidade. As Histórias cobrem um período de 264 a 146 a.C. e concentram-se principalmente na ascensão de Roma como potência mundial e seu conflito com Cartago. Políbio também escreveu várias outras obras, hoje perdidas, e é considerado um dos pais fundadores da historiografia romana. Suas obras foram amplamente utilizadas por historiadores posteriores, embora ele tenha sido frequentemente criticado por seu estilo de escrita denso. Posidônio, 135 a 51 a.C. Apelidado de O Atleta, como resultado de suas proezas intelectuais em muitos campos, Posidônio foi considerado o maior polímata de sua época. Nascido na cidade helenística de Apameia, na Síria, ele foi educado em Atenas e viajou pelo mundo mediterrâneo. Suas viagens o levaram à Grécia, Espanha, Itália, Sicília, Dalmácia, Gália, Ligúria, norte da África e costa do Adriático. Sua obra histórica, As Histórias, continuou onde a história mundial de Políbio parou, cobrindo o período de 146 a 88 a.C. Supostamente abrangiam 52 livros. Hoje, quase todas as histórias de Posidônio foram perdidas. As Histórias de Posidônio continuaram a narrativa da expansão e dominação romana, iniciada por Políbio. No entanto, embora Posidônio, como Políbio, simpatizasse com Roma, ele via os eventos históricos através de lentes mais psicológicas. Ele viu e entendeu as paixões e loucuras humanas, mas não as perdoou ou desculpou em seus escritos. Como resultado de seu treinamento filosófico, Posidônio também considerou fatores ambientais ou climáticos,
que ele acreditava influenciar como as pessoas agiam ou se comportavam. Diodoro Siculus, 90 a 30 a.C. Diodoro Siculus era um grego da cidade de Agírion, na Sicília. Quase nada mais se sabe sobre sua vida. Sua grande obra histórica foi a Biblioteca Histórica. Este foi um trabalho imenso que originalmente abrangia cerca de 40 livros. Para completar esta obra épica, Diodoro Siculus baseou-se na pesquisa de vários historiadores anteriores. No entanto, grande parte da biblioteca histórica foi perdida no tempo, de modo que apenas os livros de 1 a 5 e de 11 a 20 sobreviveram, juntamente com alguns fragmentos e citações preservadas nas obras de historiadores posteriores. A biblioteca histórica pretendia ser uma história universal, isto é, tentou apresentar a história de toda a humanidade em uma única unidade coerente. Para tanto, foi dividido em 3 partes. A primeira seção tratou da história mítica até a destruição de Troia. A segunda e a terceira seções cobriram os períodos entre a destruição de Troia e a morte de Alexandre. E desde a morte de Alexandre até o início das guerras gálicas de César. Geograficamente, seu trabalho abrangeu o mundo conhecido e incluiu Egito, Índia, Arábia, Sítia, Mesopotâmia, Norte da África, Núbia e Europa. Legado dos antigos historiadores gregos. Embora tenham vivido milhares de anos atrás, os antigos historiadores gregos deixaram uma marca duradoura na sociedade ocidental moderna. Do antigo épico homérico veio a jornada moderna do herói e da documentação da guerra antiga. Os historiadores puderam estudar as conquistas militares da antiguidade e desenvolver táticas de guerra modernas. A documentação da história judicial, política, militar, cultural e artística da antiguidade teve um impacto incalculável na cultura ocidental moderna. Sem as contribuições desses antigos historiadores gregos, nosso mundo seria muito diferente. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses historiadores gregos antigos que moldaram a história antiga? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!